Bom, fazer um vídeo aqui de um dos meus Opalas favoritos de todos os tempos, todos os Opalas que eu tive. Um dos que eu mais gosto é esse, Commodore Coupé 1988, marrom Arizona. Eu já fiz um vídeo desse carro anteriormente, mas é um vídeo que não ficou muito legal. Um vídeo eu lembro que eu fiz até ali em cima, naquele gramado ali. Tava um dia com muito vento, né? O vento atrapalhou, ficou um videozinho curto. Queria contar um pouco a história desse carro e dizer por que é um dos Opalas que eu mais gosto na coleção, um dos Opalas que eu mais gosto de todos que eu já tive, né? Por que eu acho esse carro muito especial e os defeitos que ele tem e que a gente vai convivendo com eles, tá? Bom, falei num vídeo anterior, quando eu mostrei os Opalas top de linha, falei um pouco da linha 1988 e com frequência eu falo dessa linha 1988, o quanto ela me marcou e por vários motivos, né? Primeiro pela miríade de configurações possíveis. Você ainda tinha as 3 carrocerias pelo último ano. Você tinha a carroceria 15, 87 e 69, né? Ou seja, perua, coupé e sedã. O último ano do coupé foi nesse ano. Você tinha 6 opções de motores, sim, 6 opções de motores. 4 cilindros a gasolina carburador simples, 4 cilindros a gasolina carburador duplo, 6 cilindros a gasolina, 6 cilindros a gasolina 250S, 4 cilindros a álcool, 6 cilindros a álcool. Então eram 6 opções. Para o ano seguinte você já não tinha mais o 250S e você tinha o ano com maior número de combinações de interiores, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem esse Opala com interior marrom, mas você tinha também as opções de interior preto, interior azul Pilot, interior cinza, né? E o interior vermelho, né? Olha, esse é o interior do Chateau. A GM nunca chamou de Chateau. A GM fez uma propaganda com um trocadilho, né? Chateau Comodoro, safra 1978, na linha 78. O pessoal até hoje continua chamando de Chateau, mas o nome oficial deste interior, né, é vermelho, como aqui vocês podem ler, né, no part number da tampa de porta-luvas, né? Mas então, em 88 você tinha essa montanha de combinações possíveis, né, de carrocerias, cores, interiores, motorizações, né? O último ano do coupé, e meu pai teve uma Caravan Commodore comprada em novembro de 87, um dos primeiros carros com essa frente. Essa frente foi realmente muito moderna, deu uma baita rejuvenescida na linha Opala naquela época, né? E eu fiquei absolutamente apaixonado por esses carros. Mas o sonho que eu tinha, a gente teve essa Caravan Commodore 88 4 cilindros a álcool. Depois minha mãe teve um Commodore 89 4 cilindros a gasolina, né? E o sonho era ter um Opala, né, coupé 6 cilindros, né? Que é o caso desse aqui. A gente nunca teve na época esses Opala 88 coupé. A gente só teve perua, né, Caravan e sedã. Então o sonho era ter um desses, né? E era um 250S. Na época, eu digeria tudo que era informação de automóvel, de literatura. Eu decorei o manual da Caravan do meu pai, e lá que eu vi as 6 opções de motor e vi que o 250S ele continuava disponível, né? Eu erroneamente imaginava que se eu visse um 250S 1988, ele iria trazer esse embleminha 250S atrás. Eu nunca vi, né? E depois, só muito tempo depois, que eu fui entender que mesmo quando ele fosse 250S, ele tinha um emblema 4.1S atrás. Externamente não havia nenhuma diferença, né? Quando eu falava disso há 15 anos atrás, aí, de Opala 88 250S e tal, os profundos conhecedores opalistas me criticavam. Imagina, o 250S parou em 80 e tal, lá. Cada um vinha com uma data diferente, inclusive, né? E as diferenças do 250S, né? Basicamente, onde é que você consegue ver?
Na plaquetinha aqui, ele tem que ter o H, 6 cilindros a gasolina, mas não necessariamente ele é um 250S. Ele é H, ele é 6 cilindros a gasolina. E se ele tiver o painel com conta-giros marcando até 7.000 giros, né, ele é o 250S. Se você abrir o capô, você vai ver lá o carburador DFV 446, tão conhecido dos dojeiros, né, alimentando o linguição. Ele tem os tuchos mecânicos, né? Você escuta o tic-tic-tic-tic-tic dele. Esse carro a gente tirou agora para fazer uma troca de óleo dele. Bom, e por que esse carro é um carro que eu gosto tanto? Esse carro eu comprei em 2006. Eu tive os Opalas na época, tive o Opala novo, tive o Commodore 90-0, depois eu tive alguns Opalas velhos que eu usei como carro, depois tive meu SS, depois eu vendi todos os Opalas. Esse foi o primeiro Opala que eu comprei quando eu voltei a comprar Opala, né? E quando apareceu esse carro nessa configuração, Commodore Coupé, 6 cilindros, 250S, eu falei, putz, é esse mesmo, uma combinação e uma cor diferente, né? A gente tá muito acostumado na linha 88, aquele azul, aquele azul médio, azul safira de vez em quando, a cor que eu acho linda, prata, preto, né? Mas esse marrom Arizona era uma cor difícil de ver, né? E a configuração de opcionais desse carro é uma coisa maluca, né? Ele tem vidros manuais, ele não tem vidro elétrico, mas porém, contudo, entretanto, apesar de não ter o vidro elétrico, ele tem o espelho elétrico, né? Então olha que loucura, a GM me faz um carro com o motor mais legal de todos, sem ar-condicionado, sem rádio também. Esse rádio aqui é um rádio genérico, né? Você vê que essas coisinhas devem ter sido colocadas em concessionária, senão ele seria marrom, não seria preto, né? E sem vidro elétrico, né? Mas com espelho elétrico. Ele é tão básico, apesar disso, que ele não tem, era opcional no Commodore, nem encosto de cabeça no banco traseiro. Então realmente era um carro muito peculiar, né? Com uma quilometragem baixa. Hoje marca 59 mil. Tem um apontamento no manual dele que foi trocado o velocímetro, foi zerado, alguma coisa assim. Tem que ver como é que tá lá. Então ele tem acho, uns 10 ou 12 mil quilômetros a mais do que marca, tá? Então se está marcando 59, ele deve ter perto de 70 mil quilômetros rodados. É um carro que tem maior parte da pintura de fábrica, né? E eu falei, putz, esse carro tem que vir para a coleção. A gente comprou do Pablo lá em São Marcos, no Rio Grande do Sul. Esse carro veio para cá em 2006, para cá não, né? Foi para minha casa na época, nem tinha isso aqui. Em 2006 ainda. Eu tenho esse carro há mais tempo do que eu tenho o sítio aqui. Tem pequenos defeitos nele que eu não gosto muito, né? Basicamente dois. Primeiro, as rodas, elas foram polidas e principalmente a calotinha, quando você bate o olho nela, passa aquela sensação de que, putz, poliram isso daí de um jeito errado, né? E quando eu recebi as fotos do carro há 15 anos atrás, pelas fotos eu já vi, as rodas não estão legais. Só que eu não fiz nada até hoje, né? Então a coleção foi crescendo e tal. As rodas estão certas, estão perfeitas, só que esse polimento, principalmente aqui, ó, ele não pode ter esse polimento tão brilhante assim. Era um brilho meio fosco, se é que existe isso. O outro defeito que o carro tem, foram 2 retoques que o carro tomou, não dá para entender muito porquê, né? Se foi marca de unha. Esse carro era de uma senhora, Madalena Einfeld, na cidade de Lages, né? Então ele foi tirado zero aqui na Translages, concessionária Chevrolet da cidade de Lages. E eu não sei porquê, mas ele tomou 2 retoques perto das maçanetas. Não é um lugar que bate o carro, né? E esse retoque aqui, essa tinta acrílica em tinta acrílica, ele deu esse rachado, né? Você vê que é só aqui já não tem mais, né? Então ele tem esse craquelado aqui. Aqui ele tomou um retoque aqui assim, ó. E é bem onde você pega na maçaneta, não é um lugar que você não vai ver, né? Curiosamente, ele não tem mais nada no carro inteiro, né? Tudo zerado, mas do outro lado, também, perto da maçaneta, ele tem o craquelado. Aqui, quando deram o retoque, fizeram um ajuste aqui, talvez só de verniz, né? Para
para não deixar a diferença de cor aqui de um lado para o outro, e também deu uma craqueladinha. Então são os dois defeitos do carro. O interior do carro é muito novinho, muito bacana, né? E é por isso que é um dos Opalas que eu mais gosto. Deixa eu abrir um pouco, como ele é um carro muito novo, abrir o cofre, abrir o porta-mala, dá para ficar de referência se alguém tiver gabaritando um carro desse, né? 88 é o último ano que a GM põe as plaquetinhas, a partir de 89 já não tem mais, são só aqueles adesivos com o número de chassi. Olha que legal, ó, os restinhos de plástico debaixo do friso do estribo, essas coisas são muito legais. Esse motor, a tampa de válvula dele já foi pintada, tá num cinza muito esbranquiçado, né? Mas o resto do cofre é muito autêntico, é muito original. Carburador DFV 446, que dá uma bela melhorada na alimentação do Opala em relação ao Solex do 400 normal, né? Uma coisa engraçada é o quanto a GM conseguia cobrar mais no Diplomata em relação ao Commodore, com tão pouca diferença de acabamento de um carro para o outro, né? As rodas do Diplomata eram rodas novas, né? Por isso que era diferente. Essa daqui já era uma roda reciclada desde 86, mas o custo das rodas não devia ser muito diferente. Aqui aquele frisão embaixo, aqui o frisão no meio, que é até muito mais útil, né? Você evita batida de porta, evita um monte. Bom, pessoal, retomando aqui, tive que fazer uma parada que o celular superaqueceu, cara. Tá tão quente hoje aí que o celular precisou ser esfriado. Então tava falando que a GM conseguia cobrar muito mais no Diplomata em relação ao Commodore, apesar das diferenças serem pequenas, né? Então tava falando desse friso aqui, que ele tem uma funcionalidade. Você dificilmente vai ver um Commodore cheio de batidinha de porta, porque esse friso está na altura para evitá-las. Aqui não, aqui o friso realmente é muito mais estético do que qualquer outra coisa. O ponto mais para fora do carro, ele não fica protegido aonde pode bater. Ele dá uma subidinha, pode segurar, mas não segura tanto quanto essa daqui. Depois dessas diferenças estéticas, né, de lanternas, né, esse centro aqui que tampa o bocal do tanque é num plástico rubi, no Commodore é preto, né? O tapete do Diplomata é um pouquinho mais fofinho, um pouquinho mais gordinho, né? Mas cara, não justificava. Eu não tô com uma tabela de preços aqui, a tabela de preços também não é muito, não resolve muito, porque ela fala das versões básicas, né? Então precisaria pegar os dois carros nas mesmas opções na mesma configuração de equipamentos, né? Mas na largada o Diplomata custava 50% a mais que o Commodore. Era muito pelo status, né? Na época que você tinha mercado fechado ainda, você tinha muito poucas opções de veículos no Brasil, né? E a pessoa tinha um Diplomata, né? Tem um Commodore, o cara já fala mais para baixo, um Commodore. Mas o carro é basicamente a mesma coisa, né? Realmente mérito da GM de ter arrancado mais dinheiro dos seus consumidores com tão poucas diferenças. A pessoa fala, o carpete é diferente. Cara, olha o tecido daqui, ó. O carpete eu acho que é até o mesmo, viu? O tecido do Commodore é um tecido um pouquinho, tá? Mas eu acho até mais bonito que o do Diplomata. O Diplomata tem aquele trançado mais grosso. Ó, o tapete é o mesmo tapete. O veludo é um veludo um pouquinho mais grosso, mas cara, é a mesma coisa, mesmo painel, mesmo volante, mesmo tudo, né? Tudo bem, esse carro aqui, ele tem ar-condicionado, mas eu acho particularmente que não justificava, desde a época eu sempre achei isso, que não justificava o preço que a GM cobrava mais do Diplomata em relação ao Commodore. Deixa eu abrir o porta-mala desse aqui.
Falei que ia abrir, depois não abro. Aí vocês puxam a minha orelhinha, não é? Cadê a chave dele? Pus no bolso? A vida como ela é, hein? Não tá no meu bolso aqui. Eu já tinha tirado para abrir. Forração dele é toda de fábrica. Aqui, ó, olha como é que é uma roda sem restauração, tá vendo? Ele tem esse diamantadinho riscadinho aqui. É pena que não tem a calota, né? Que o step não vem com calota. Vou deixar um pouco, tá um cheiro meio de mofo aqui. Vou deixar aberto esse porta-mala aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Por esses motivos, pela configuração, pelo momento em que esse carro foi lançado, quanto ele me marcou na época, quanto eu quis ter um carro desse na época, né? Esse é um dos Opalas favoritos da coleção. Beleza? Abraços a todos, inscrevam-se no canal, se gostar do conteúdo, seja membro do canal. Até a próxima, valeu!